Como os irmãos sabem, estamos no mês da família e a mim foi atribuído o tema de hoje, a centralidade de Cristo na família. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Versículos 18 a 21. Nós vamos ler, depois eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo achou? Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Graças a Deus pela palavra lida. Mas, irmãos, como eu disse, eu ia dizer uma coisa. Esse foi o texto atribuído para esse tema, a centralidade de Cristo na família. Mas eu não vou focar nele. Eu vou até, que o pastor não quero nem ver a cara que ele está fazendo. Né? Como assim? Eu vou, por duas razões eu vou fazer isso. Eu vou dizer a primeira delas agora, que é a menor. A segunda é a mais importante, mas fica para depois. A primeira razão, quando eu estava preparando, é que a gente já tem mais uma quarta, onde a gente vai tratar essa temática, será o pastor Célio. E dentre o assunto que ele vai tratar está Efésios 5 e 6. Que se vocês olharem lá, deixem aí marcado, e se vocês forem rapidamente lá, olharem o capítulo 5, versículo 22, versículo 25, e o capítulo 6, os versículos 1 e 4, eles são praticamente idênticos ao que está aqui, só que Efésios ainda desenvolve mais. E é assim, já que o pastor vai tratar, né? Vocês estarão em bem melhor companhia com esse tratamento. Mas olha só, como eu disse, a segunda razão não vou dizer agora, mas eu espero que ela fique clara ao longo da exposição. E o que é que a gente vai falar então? A gente vai, no capítulo 3 de Colossenses, a gente vai focar nos versículos 1 ao versículo 17. Veja, o nosso texto que a gente leu é do versículo 18 ao 21. Mas eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 17. E aí eu proponho uma coisa. Isso ajuda muito, mas a gente é muito acostumado a dividir a Bíblia com base nesses títulos que as sociedades bíblicas atribuem. Mas eu quero chamar vocês, não que seja errado, tá, gente? Isso ajuda e ajuda muito. Mas isso não é a palavra de Deus. Eu quero que vocês leiam, acompanhem a leitura do versículo 1 ao 17, corrida, sem essas divisões. Porque aí vocês vão entender aqui esse contexto. Lembra que isso aqui foi uma carta. Então, vamos lê-la como uma carta. Tá certo? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria.
Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissos ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Até aí. O contexto ajuda, né? Gente, eu queria, na verdade, não daria tempo, né? Mas para dar o contexto total, eu queria ler lá do capítulo 1, né? Mas olha só para a gente se situar neste ponto aqui, onde a gente trata dessa parte dos deveres da família. Para chegar até aqui, Paulo percorre um caminho longo na carta, nos 3 primeiros capítulos. E é bom a gente lembrar para que foi escrita a carta aos Colossenses. Era uma igreja que Paulo provavelmente não conhecia, não fundou, não conhecia pessoalmente. Mas ele manda essa carta porque soube pelo pastor da igreja que a igreja estava sofrendo algumas ameaças. Falsos ensinos, falsos mestres. Uma filosofia que foi a filosofia mais perigosa no início do cristianismo, que foi o gnosticismo. Estava entrando na igreja, pelo menos uma forma rudimentar de gnosticismo. E assim, além disso tudo, tinham sempre os judaizantes, que eram aqueles que queriam impor aos crentes gentios a observância das leis cerimoniais judaicas, como condição para a entrada e permanência no pacto. E aí, a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem um objetivo bem claro. Combater esses falsos mestres, esses falsos ensinos, essas falsas influências. E a síntese, elas eram bem diferentes. Tinham coisas diferentes aqui, a gente não vai tratar disso, certo? Mas a síntese do que estava se infiltrando na igreja era que aqueles crentes precisavam de Cristo e algo mais. O que todos esses perigos tinham em comum era que eles diziam que só Cristo era insuficiente. Por exemplo, os gnósticos diziam, Cristo inicia você na vida cristã, mas você precisa passar por alguns ritos, alguns conhecimentos, para poder avançar em perfeição. Os judaizantes dizem, beleza, acreditaram em Cristo, beleza, mas tem uma série de regulamentações aqui que vocês precisam obedecer. Então, a chamada heresia colossense, ela atacava a suficiência de Cristo.
É disso que se trata a carta. E aí, se os irmãos puderem voltar um pouquinho, não vamos ler, tá certo? Não se preocupem. Mas, se vocês derem uma olhada rápida aí no capítulo 1, você vê que Paulo, ele afirma a total supremacia e a singularidade de Cristo. A supremacia e a singularidade de Cristo. Nosso Criador, você vê isso dos versículos 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, até o 17. E também como nosso Redentor. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E aí no versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. Paulo afirma, olha, Cristo é totalmente supremo. Ele não se compara com anjos, e também havia adoração a anjos, ou a insinuação de adoração a anjos na igreja de Colossos. Cristo é totalmente único, é totalmente singular. Ele não se compara com nada. E aí chega no capítulo 2, Paulo passa a falar de Cristo como um Salvador todo suficiente para toda a sua vida cristã. Resumindo, Paulo disse assim, cristão, vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam sair correndo atrás dessas coisas. Tudo o que vocês precisam está em Cristo. Não é só porque vocês creram em Cristo um dia lá atrás e agora vocês precisam de outros auxílios. Não. Cristo está lá atrás na sua vida, mas Ele é suficiente para cada passo da sua caminhada. E aí, portanto, a gente no capítulo 2 tem Cristo como nosso sustentador e santificador. E aí, quando chega no capítulo 3, tem o famoso portanto de Paulo. Por que eu falo famoso portanto? Algumas das cartas de Paulo, você vê isso em Romanos, vê isso em Efésios, vê isso aqui na Epístola aos Colossenses, segue aquele padrão assim, aquelas saudações iniciais, oração de Paulo pelos destinatários, e aí o que é que vem em seguida? Vem doutrina assim, profunda. Por exemplo, se você voltar lá para o capítulo 1 e 2 de Colossenses, você vê provavelmente a cristologia mais sofisticada de todas as cartas de Paulo. Mas é onde ele vai mais fundo, onde ele fala verdades assim, as mais sublimes. Mas quando chega, depois da metade para o fim da carta, dessas cartas, Paulo faz assim, portanto, e aí ele muda a perspectiva. Ele passa a falar de aplicações práticas. E é como se Paulo fizesse assim, estão vendo todas essas verdades aqui que eu ensinei? Por causa delas, vocês devem viver de determinado modo. E aí vem instruções práticas. Por exemplo, Romanos. Romanos é um exemplo bem grande, inclusive. Se você pega Romanos do 1 ao 11, Paulo fala de depravação total, fala de eleição, fala de Israel, escatologia. Aí quando ele termina naquela oração, aí como é que começa Romanos 12? Rogo-vos, pois, é o mesmo de portanto, à vista de tudo isso aqui, se tudo isso aqui é verdade, então vocês têm que viver assim. É isso que Paulo faz aqui no capítulo 3. Vocês têm que viver assim. E aí já tem uma dica de por que eu resolvi começar daqui. Para a gente ver que lá no versículo 18, já é uma aplicação específica dessa aplicação maior que ele começa aqui no capítulo 3. Explico já. Então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Aqui, do versículo 1 ao 17, acompanha aí, para não se perderem. A gente tem aplicações gerais.
Tipo assim, se Cristo é tudo aquilo que eu falei lá nos capítulos 1 e 2, então, crentes, vocês devem viver assim. É isso que a gente leu. Vocês devem viver assim. Aplicações gerais para todos os crentes em todas as suas situações e relações. E aí vamos ver algumas coisas aqui, só para ajudar a gente a caminhar. Paulo está falando aqui do aspecto, tem um teólogo que chama neocriacional, da nova criação. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, o velho homem morreu, você agora é uma nova criatura, você deve viver de acordo com essa nova criação. É isso que ele começa aqui no versículo 1. Mas veja, se fostes ressuscitados com Cristo. O primeiro ponto que eu quero enfatizar é que Paulo está falando para crentes. Isso aqui, se você está unido a Cristo em sua morte e ressurreição, então isso aqui é para você. Seja você marido, seja mulher, seja pai, seja filho, seja patrão, seja empregado. Certo? Eu estou falando aqui para crentes, de uma forma geral. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque ele diz, no versículo 3, porque morrestes. Ele diz o quê? Que a gente morreu, não foi? Só que aí no versículo 5 ele diz, fazei, pois, morrer. Espera aí. Paulo, eu estou morto ou não estou, né? Não sei se vocês percebem aqui. Morrestes, mas vocês precisam fazer morrer. Isso aqui é uma distinção entre estado do crente e condição do crente. É como se Paulo dissesse, olha, sabe o que é que vocês precisam para a vida de cristão de vocês? Vocês precisam viver de acordo com o que vocês já são em Cristo. Toda a luta cristã, toda a santificação é isso. Você já morreu, então viva como um morto. E aí ele vai dizer para o que você deve estar morto, no versículo 3. Prostituição, impureza. Viva como um morto. É meio estranho dizer, viva como um morto. Considere-se morto. E aí Paulo usa também uma metáfora aqui bastante interessante e que ela percorre toda a Bíblia. O Antigo Testamento usa muito a metáfora das vestimentas. Por exemplo, dizendo que Jeová nos veste de salvação, nos veste de justiça. Assim como, por exemplo, os ímpios, os Salmos diz, eles se vestem de violência. E aí Paulo pega essa famosa metáfora, conhecida metáfora, e ele usa aqui. E ele diz, olha, eu vou dizer isso de outro jeito, o morrer e o fazer morrer. Eu vou usar uma outra comparação. Troque de roupa. Perceberam que Paulo diz isso aqui? Ele não diz assim, mas ele está dizendo, troque de roupa. Despojar é você tirar uma roupa. E mais, é um tirar, não qualquer tirada, digamos assim. É um tirar no sentido de jogar fora. É aquela roupa imprestável. E aí ele diz, despoje-se de certas coisas e vistam-se de outras. Percebem? Ele fala, a partir do versículo 5, fazer morrer coisas que a gente deve se despojar. Aí no versículo 8 ele usa essa palavra. Agora, porém, despojai-vos. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de falar, mentira. Aí no versículo 10, ele complementa. Eu mandei vocês tirarem a roupa, não foi? Mas não é para vocês ficarem nus. Vocês precisam vestir uma roupa no lugar. E aqui tem um outro ponto que eu quero fazer um parênteses aqui, chamar a atenção. Muitas vezes a gente
acha que a nossa luta contra o pecado é estritamente negativa. Não fazer, não fazer, não fazer. E a gente foca nisso. Mas o método bíblico é bem positivo. Você passa a não fazer quando você faz outras coisas no lugar. Não sei se deu para entender. Não é só uma questão de não fazer. Você precisa colocar coisas no lugar. É como aquilo que Jesus falou, eu sei que é em outro contexto, mas serve bem. Sobre a pessoa que estava endemoniada, os demônios saem e a casa fica limpa, sem nada. E aí o que é que acontece? Os demônios voltam. E aí Paulo disse, vocês tiram a roupa, mas vocês precisam se vestir de outras. E aqui está uma ação, gente, uma ação deliberada, persistente, constante nossa. A gente precisa lutar. Às vezes a gente esgarça muito as doutrinas da graça. Veja, eu estou falando de uma distorção. E fica, às vezes, num discurso muito passivo. Tipo assim, vai cair do céu a minha santificação. Não, não vai. Você tem que lutar por ela. Você tem que se esforçar como um arminiano. Brincadeira. Você tem que correr, tem que suar. Confiando que o querer e o realizar é obra do Senhor. Considerando que se você luta, como Paulo disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Certo? Inclusive, falar nisso, no versículo 12, Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E continua. Revesti-vos como o quê? Como eleitos de Deus. Gente, doutrina da eleição não é para fazer treta na internet, não. Ficar debatendo e com zoeira uns com os outros. Claro que tem o seu lugar. A zoeira tem o seu lugar, tem o seu momento. E pode ser saudável, inclusive. Até aproxima, irmãos. E tem lugar para debate também. Mas vejam, como eleitos de Deus, sabe o que a eleição deve levar ao seu coração? Você é santo. Você é amado. Você é santo. Você é amado. Como eleitos de Deus, vocês devem viver desse modo. Mas vamos lá, para fechar aqui. Vejam o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vejam o versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E veja o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esta sessão está saturada da centralidade de Cristo. Percebem como Paulo inicia falando de Cristo, termina falando de Cristo e põe bem no meio falando de Cristo. E aí vocês já devem, assim espero, estar vendo porque eu quis falar, para falar da centralidade de Cristo na família, porque eu fiz questão de ler dos versículos 1 ao 17.
Porque é só depois disso tudo que no mesmo fôlego Paulo diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa. A partir do versículo 18, a gente tem aplicações específicas. Vamos lá, voltando. Dos capítulos 1 e 2, a gente tem a parte doutrinária. Do capítulo 3, versículo 1 ao 17, a gente tem aplicações gerais para todos os crentes. A partir do versículo 18, Paulo afunila mais ainda. Ele estava falando, sejam assim, compassivos, com mansidão, longanimidade. Coisas tão fáceis de ler, né? Gente, pense num negócio difícil. Mas Paulo fala, em Cristo, por causa de Cristo, em nome de Cristo. E aí só no versículo 18 vem as aplicações específicas no contexto da família. E eu quero passar algumas aplicações, certo? Já para... Irmãos, vocês entenderam? Porque eu quis começar lá no início do capítulo. Sabe qual é a verdade aqui? Mulheres, esposas, vocês não serão esposas submissas. Vocês, maridos, vocês não serão maridos que amam e tratam a esposa sem amargura. Filhos, vocês não serão obedientes. E pais, vocês não serão pais que não irritam os seus filhos, se vocês não estiverem unidos a Cristo. Às vezes a gente pega esses versículos e fica, né, como eu posso amar mais minha esposa? Como eu posso ser mais obediente ao meu pai? Como assim submissão? Mas percebem que as coisas mais difíceis vieram antes? Ou não? Tenham ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Eu estava estudando para preparar essa mensagem e eu comecei a ler um livro não, sem relação com a preparação disso aqui, mas eu fiz questão de copiar aqui uma citação só para vocês terem ideia, porque isso assim entrou como uma espada em mim e revela muito isso aqui. O livro é A Idade da Oportunidade, de Paul David Tripp. É sobre criação de adolescentes. Eu recomendo a todos mesmo. É da editora Batista Regular. E olha o que eu li lá. Olha só. O tumulto da adolescência não é composto somente das atitudes e ações dos adolescentes, mas dos pensamentos, desejos, atitudes e ações dos pais também. A adolescência é difícil para nós, porque ela tende a trazer à luz o pior de nós, pais. É durante esses anos que os pais se pegam dizendo coisas que nunca pensaram que iriam dizer. Os pais se veem reagindo com acusações, manipulação de culpa e ultimatos, respondendo com um nível de ira que nunca pensaram ser possível. A adolescência expõe nosso farisaísmo, nossa impaciência, nosso espírito implacável, nossa falta de amor servil, a fraqueza de nossa fé
e nossa ânsia por conforto e comodidade. Às vezes a gente gasta muito tempo somente apontando para os outros da nossa família os deveres dele, né? Esposa submissa, filho desobediente. Mas o capítulo 3 nos desnuda, mostrando muitas vezes, não que isso não seja problema, não que esses outros membros não estejam desobedecendo, mas mostra como o seu problema maior, o seu maior inimigo é você mesmo. Segunda aplicação. Pretender, discutir, entender e praticar isso que está aqui, nos versículos 18 a 21. Sem ter na sua mente, no seu coração, uma clara compreensão da pessoa e da obra de Cristo, dá em nada. É por isso que a gente se debate tanto com esses textos, muitas vezes. Veja o caminho que Paulo usa. Primeiro ele afirma quem Jesus é. Depois fala o que Jesus fez. E aí diz, por causa disso, por causa dessa pessoa totalmente amável, totalmente maravilhosa, totalmente poderosa, totalmente suficiente como Salvador. Por causa disso, esposas, sejam submissas. Isso parece muito como, às vezes, discutir. Já perceberam as discussões sobre os 10 mandamentos? Vamos lá rapidinho, por favor, gente. Êxodo 20. A gente, quando vai falar, ensinar os 10 mandamentos, a gente tende a começar pelo versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Certo? Aí começam os mandamentos. Só que, olha como é que começa na verdade. Versículo 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Todas estas palavras. Não comece pelas palavras, não terás outros deuses. São todas essas aqui. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Percebem? Paulo faz a mesma coisa lá. Eu sou o Senhor, teu Deus, a pessoa, que te tirei da terra do Egito, as minhas obras. Veja, por causa de quem eu sou e do que eu fiz em favor de vocês, não tem outros deuses diante de mim. E aí Paulo está usando esse mesmo recurso lá na carta aos Colossenses. É interessante que quando a gente pega só os mandamentos, e aí não vamos falar dos 10 mandamentos, vamos voltar para os nossos mandamentos. Esposas, sejam submissas, maridos, amem suas esposas, não tratem com amargura, filhos, obedeçam aos pais, pais, não irritem seus filhos. Quando a gente isola isso, a gente tende a duas coisas ruins, que é, ou você cai no legalismo, ou cai no que se chama de antinomismo. Ou você tenta viver pela regra e se justificar com base nelas, ou você relativiza, que é o que muita gente faz. Mas vamos lá. Terceira aplicação. O mundo odeia a lei de Cristo. Vou repetir, o mundo odeia a lei de Cristo. Assim como odeia os 10 mandamentos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente se aproximando desses versículos com base no que o mundo diz. E aí o mundo diz que é antiquado, que é abusivo, que é desigual. Mas olha como Paulo começa o capítulo 3. Pense nas coisas lá do alto. Vocês são do alto.
As regras que regem vocês é diferente. Não dê atenção, gente. Não dê atenção a quem tem a mente conformada pelas coisas da terra. Cristo vale a pena. Leia capítulos 1 e 2 de Colossenses. E veja, tome sua decisão a quem você vai ouvir. Eu quero terminar com 1 João. Peço que todo mundo vão lá. Realmente não vou falar mais nada, tá certo? Vou terminar com isso mesmo, prometo. 1 João capítulo 5, versículos de 3 a 5. Porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém.